Olha pra ele e diga não, apenas diga não. Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje nós estamos em mais um episódio da série Na Mira de Casos Criminais. Já quero aproveitar para agradecer os novos inscritos, quem está comentando, quem está participando de todos os episódios, é muito legal, eu me sinto muito privilegiada por vocês estarem aqui, por estarem contribuindo com o meu trabalho, por estarem comentando, participando. Eu espero que o nosso vínculo fique mais forte e que a gente possa crescer ainda mais para que mais pessoas possam conhecer esse conteúdo e tirar proveito de tudo que temos disponível aqui. Antes da gente partir para esse caso, que vai ser um caso bem forte emocionalmente, eu acho que esse vai ser um caso que vai mexer com vocês, quero aproveitar para falar, se você não conhece a série Na Mira de Escândalos, a gente estreou a primeira temporada, que vai cobrir um escândalo só, as mulheres do presidente. Tá muito legal, tem sido um trabalho muito fantástico, porque a gente mergulha nas evidências e nas pesquisas. É o maior trabalho de pesquisa que eu já fiz em toda a minha vida, e eu tenho certeza que você vai se surpreender. Não é o que você está pensando, não é o que você está esperando, é muito mais, é diferente de tudo aquilo que você já viu. Lembrando que a gente tem vários episódios na série Na Mira de Casos Criminais por aqui, e eu espero que você confira. Já aproveita, comenta aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho, compartilha, dá seu like, ajuda muito e faz toda a diferença. Vamos partir para nossa história. Ela acontece na primavera de 1985, lá nos Estados Unidos, uma época muito boa do país, em Underwood, em Minnesota. Era uma ótima cidade, uma cidade pequena, a população devia ser provavelmente de umas 300 pessoas, e era uma cidade com um toque rural. E era ali, longe da correria das cidades grandes, que a jovem de 13 anos, Sarah Reader, estava vivendo uma vida simples de garota da cidade pequena. As suas únicas preocupações aparentes eram brincar com os amigos, ir à escola e passear por aí. E a Sarah era uma garota que tinha uma presença incrível. Ela amava muito a vida e estava sempre cantando e se relacionando positivamente com as pessoas. Ela tinha 1,57 de altura, ela era muito pequenininha, muito magrinha, mas ela era magrinha mesmo. As amigas dela descreveram como um gravetinho. E todos os testemunhos de tudo que eu ouvi da Sarah é que ela era uma garota extremamente amável, afável, amigável, doce, bacana. O sorriso dela era contagiante e ela era alguém que naquela idade conseguia alegrar todos os que estavam à sua volta. Só que a vida na casa de Sarah, que era numa fazenda a 6 quilômetros da cidade, não era nem um pouco tranquila. Ela morava com seu pai e com a sua madrasta, Mary, e mais 10 filhos. E eles viviam numa casa grande, só que mesmo assim era muita gente para se ter no mesmo espaço. E a mãe biológica da Sarah não estava presente, praticamente não se sabe nada sobre ela. Quando John, o pai da Sarah, se casou de novo, tudo ficou ainda mais difícil para Sarah, porque a Mary, a nova esposa do John, tinha seus próprios filhos. E o John Rader, ele era o patriarca da família, trabalhava duro como mecânico para sustentar todo mundo. Ele era alto, um pouco esguio, ele era uma pessoa acostumada ao trabalho duro mesmo, e ele fazia o que fosse preciso para colocar comida na mesa. E ele foi descrito como um cara agradável, amigável, divertido de conversar e altamente trabalhador. Ele fazia muitos consertos de pneus nas fazendas, resolvendo problemas de caminhonetes e tratores. E a Sarah e o pai tinham um relacionamento muito especial. Ela era a menina dos olhos dele, a única filha biológica do seu primeiro casamento, e ela era exatamente a cara da mãe. E a mãe da Sarah se chamava Linda, a primeira esposa. E infelizmente, com 13 anos, a Sarah foi forçada a assumir responsabilidades de gente grande. Quando ela não estava na escola, ela trabalhava com o pai na loja ou estava ajudando a madrasta. Só que a Sarah não se dava muito bem com a Marilyn. Até onde todos sabiam, havia muita tensão naquele lar. E o relacionamento da Sarah com a Marilyn era difícil porque ela era a favorita do John. E a Marilyn tratava a Sarah diferente das outras crianças. Ela era muito dura, exigia que a Sarah fizesse muitos trabalhos domésticos. Sem contar que a Sarah também tinha um relacionamento estressante com o filho mais velho da sua madrasta, um garoto de 16 anos chamado Jeff. Ele havia abandonado a escola, era o menino mais velho da casa, seu temperamento era ruim e no ano anterior ele já havia se indisposto com a Sarah. E esse convívio todo era muito sufocante e muito pesado. Apesar de enfrentar tudo isso em casa, a Sarah era destaque na escola, a melhor aluna da 7ª série, ela tinha um excelente relacionamento com os professores, ela era a queridinha deles, inclusive, ela era altamente inteligente,
inteligente, sociável, e ela tinha um relacionamento incrível com todos os colegas, porque ela era altamente comunicativa, então ela planejava fazer alguma coisa que pudesse ajudar as pessoas. Então ela pensava que ela poderia se tornar médica ou professora, e ela tinha uma habilidade muito boa em matemática e ciências, além de ser, claro, líder da sala de aula. E no 7º ano, inclusive, entrou uma garota nova que tinha acabado de chegar na cidade e não estava conseguindo se encaixar muito bem. E essa menina não tinha roupas boas, o cabelo não agradava os outros, porque não tinha o estilo que todo mundo esperava na época, e os colegas eram meio rudes com essa menina. E a Sarah defendia ela, dizendo que todo mundo tinha que tratar ela bem, que não podia fazer aquilo que eles estavam fazendo, e ela fez com que essa menina se juntasse à turma. E os talentos da Sarah não paravam por aí. Ela era uma ótima atleta, se destacando na corrida e no basquete. Só que esses esportes eram práticos no final da aula e havia uma taxa para quem quisesse participar. Então, como o orçamento da família era apertado, a Sarah trabalhava de babá e tinha o seu próprio dinheiro para poder financiar essas atividades. No dia 20 de maio, um dia como qualquer outro, estava ensolarado, era um dia maravilhoso de primavera em Minnesota, a Sarah foi vista aquele dia com um tênis amarelo, uma calça jeans e uma blusa de ursinho de pelúcia. E pela frente teria só mais 4 dias de aula, então era a última semana, então estava todo mundo empolgado. E nesse dia a Sarah e a sua amiga Jo ficaram até tarde trabalhando na escola em um projeto de economia familiar. Depois disso elas caminharam até a loja de conveniência local, a Undermart, e a Undermart ficava localizada a meio quarteirão de onde é a escola. E as crianças iam para lá para comprar bala, pirulitos, saquinhos de batata frita, e a Sarah e a sua amiga foram lá para comprar balões, pois elas planejavam fazer uma grande guerra de balões de água na escola. E elas ficaram traçando planos enquanto passeavam pelo parquinho até por volta das 5h30 da tarde. Aí a amiga dela, Jo, tinha que ir embora, então ela ligou para sua irmã para vir buscá-la. E quando a irmã dela chegou, elas ofereceram uma carona para Sarah, mas a Sarah se recusou porque ela ia esperar pelo seu pai. Porém, o pai da Sarah não apareceu, e então ela resolveu ir andando para casa, coisa que não era incomum. Mas era uma boa caminhada, mais ou menos de 6 quilômetros pela rodovia Whiskey House, que era uma rodovia isolada, apesar do tráfego que passava. E várias pessoas passaram por ela e ofereceram carona, mas ela tinha certeza que o seu pai chegaria, e por isso ela não aceitou. Às 19 horas, o John liga para Mary para saber se ela precisava de alguma coisa da cidade. E nesse momento, a Mary conta pro John que a Sarah ainda não havia chegado. John chega em sua casa e a Mary está extremamente preocupada. Ela decide ir procurar a Sarah e leva consigo seu filho mais velho, o Jeff, e eles foram e o John ficou em casa caso a Sarah ligasse para lá. Rapidamente, essa preocupação se transformou em pânico. Nas primeiras horas daquela noite, a delegacia de polícia do condado de Alter recebeu uma ligação do John dizendo que a filha dele, Sarah, não havia voltado para casa. E o detetive Chuck Sherbrooke começou a investigação imediatamente. E ele fez a família preencher um formulário relatando o sumiço da garota, e depois eles mandaram um teletipo. Teletipo naquela época eram máquinas de escrever eletromecânicas de transmissão de dados. E eles mandaram esses teletipos para diferentes condados e cidades. Eles não sabiam se ela tinha fugido de casa ou se outra coisa tinha acontecido, então esse era o procedimento. A prática padrão do trabalho da polícia é procurar a família primeiro, e na maioria dos crimes envolve pessoas conhecidas. E a polícia queria saber aonde o John estava no horário de saída da Sarah até o comunicado com o desaparecimento. Aí os investigadores descobrem que a Sarah esteve com sua amiga Jo. Logo eles já foram direto para a casa dela, e era por volta da meia-noite quando a polícia foi lá na casa da Jo, e aí eles acordam a menina e ela conta tudo para eles, descrevendo o que a Sarah estava usando, a camisa de ursinho e tal. E no dia seguinte, as notícias do desaparecimento da Sarah passam pelos corredores da escola em Underwood. A outra amiga dela ficou chocada quando soube, e rapidamente a cidade toda foi envolvida nessa questão. A cavalaria da delegacia veio ajudar a procurar. Tinha helicóptero, cães farejadores, houve um exército de voluntários na busca. Tinha gente que nem conhecia Sarah, mas também se voluntariou. E a coisa foi tão profunda que se estendeu às cidades vizinhas e todos se comoveram para ajudar. O desaparecimento da Sarah foi logo depois que começaram a colocar foto de crianças desaparecidas nas caixinhas de leite, em 1984. Então a comunidade começou a colocar a foto da Sarah nas garrafas de refrigerante locais e na sua própria versão da campanha das caixas de leite. Foram 40 mil rótulos impressos e colocados na Pepsi, e toda a publicidade despertou uma enxurrada de mensagens. Eram muitas horas tentando peneirar o que parecia legítimo e o que parecia informação errática. E a polícia seguiu várias pistas, mas sem êxito. Quando no dia 22 de maio de 1985, um vizinho entra em contato com
com os investigadores, trazendo informações muito interessantes. Ele disse que passava na rodovia e viu a Sarah andando. E ele descreveu que depois de passar por ela, ele viu um Chevrolet verde bem devagar na frente dele, que parou em uma fazenda. Quando ele passou, ele viu que o Chevrolet fez uma volta e foi na direção da Sarah. E aí a polícia passou a olhar todas as placas de Minnesota que envolviam um veículo verde naquele ano. E eram centenas. Enquanto os detetives investigavam cuidadosamente cada pista, no dia 6 de julho, 7 semanas depois do desaparecimento da Sarah, um fazendeiro que estava trabalhando em seu terreno, ele percebe que as vacas não estavam indo para um certo trecho e que a grama cresceu e os cardos haviam aparecido. Então, como a grama havia crescido e estava próximo a uma grande vala de drenagem, quando ele se aproximou, imediatamente sentiu um cheiro terrível e ele se esgueirou pela vala e descobriu algo arrepiante. Foi aí que ele encontrou a Sarah. E as roupas eram de uma camisa rosa com 2 ursinhos de pelúcia e tinha que ser a Sarah Reader. E era um domingo de manhã, quando a família, amigos, colegas, conhecidos receberam a notícia do que de fato havia acontecido com a Sarah. As pessoas choravam, estavam irritadas e queriam respostas. O corpo da Sarah foi levado para o médico legista para uma autópsia e foi encontrado na barriga dela pedaços de pele mumificada e dava para ver que havia marcas de buraco. Havia um pequeno fundo cilíndrico na camisa que parecia corresponder a um buraco da sua pele. E essa presença de perfuração acabou sugerindo para o legista que ela de fato havia sido esfaqueada. Foi um velório marcado de dor e de muita comoção. Depois do funeral, as pessoas choraram, lamentaram. Foi um momento muito triste. Eu vi as gravações, eu vi as imagens, eu achei assim bem lamentável. E acabou que o funeral se transformou num evento comunitário, porque professores, amigos, colegas, pessoas da igreja da Sarah, todos estavam lá. E o John, a Marilyn agradeceram pelo suporte da comunidade, só que a perda da Sarah parecia demais para eles. Passando o funeral, a polícia não descansou. Eram 12, 14, 15 horas por dia, porque o principal foco era encontrar o responsável. E eles se concentraram na pista do Chevrolet verde. E com muito esforço, a polícia foi capaz de identificar o dono desse carro, e o detetive localizou o dono e o questionou sobre ter passado naquela rodovia. E ele se lembrou de tudo, de que inclusive havia feito uma volta na entrada da fazenda. E quando a polícia tentou encaixá-lo na cena do crime, as autoridades encontraram um problema. A Sarah havia desaparecido no dia 20 de maio de 1985, que era uma segunda-feira. Então não foi no mesmo dia que a Sarah estava andando na rodovia. A testemunha se confundiu porque esse homem havia passado por ali no dia 19 e a polícia confirma sua história e logo elimina como suspeito. E um mês depois da descoberta do corpo da Sarah, John Reader vem a público para conscientizar as pessoas sobre o desaparecimento de crianças. Ele acabou se tornando o rosto de famílias com crianças desaparecidas. Ele fez cartazes, ele se envolveu com o procurador-geral de Minnesota da época, ele fez discursos, ele até começou uma organização para ajudar famílias de crianças desaparecidas. E ele queria ser um líder recuperando crianças desaparecidas para conseguir fechar um pouco da dor que o havia atingido. Só que para os detetives o tempo estava passando e o caso não ia para lugar algum. E foi aí que veio a bomba. Pouco tempo depois que a Sarah desapareceu, a polícia tinha encontrado um caderno na escola. Mas somente agora os investigadores pararam para olhar com atenção o conteúdo desse caderno. E era o que tinha escrito nele que era muito chocante. Era óbvio que a Sarah estava sofrendo mais do que qualquer um podia imaginar. Na sua narrativa era nítido que tinha alguma coisa errada. Ela escrevia nesse diário pedindo por sua vida, como se tivesse medo de que alguém fizesse alguma coisa contra ela. E aí, na verdade, eles se tocaram que havia uma tendência da Sarah ficar até tarde na escola e fez com que eles suspeitassem que talvez ela tivesse seríssimos problemas em casa. E a família voltou a ser interrogada quando uma das filhas da Marilyn acaba revelando o improvável. Jeff, o irmão mais velho, havia tentado forçar a Sarah alguns anos antes. Só que a Marilyn e as outras crianças confirmaram que o Jeff estava com eles quando a Sarah desapareceu. Então a polícia resolve dar uma olhada no resto dos álibis da família. E aí a polícia voltou para conversar com outros irmãos e nessa hora eles acharam uma brecha. Enquanto eles entrevistavam as irmãs de Sarah sobre a localização da família no dia 20 de maio, elas revelaram um outro segredo muito obscuro da família. Uma das irmãs disse que entre o John, o pai, e a Sarah tinha algo rolando. Quando pressionada, ela acabou soltando
contando que ela tinha visto um momento em que o John estava fazendo coisas que vocês devem imaginar agora com a Sarah. Ali foi a virada de página para a polícia. Os detetives aproveitaram o momento e decidiram que antes que o John soubesse o que estava acontecendo, eles iriam falar com ele, como se não soubessem de nada. Aí os detetives ligam pro John, sem informar o que tinham descoberto, e ele concorda em encontrar com a polícia em sua casa assim que saísse do trabalho. Quando John voltou para casa, os detetives logo de cara o confrontaram e disseram: John, você e a Sarah tinham alguma coisa? Vocês estavam tendo relações? E é óbvio que ele negou, mas aí ele foi levado pro interrogatório e a polícia o pressionou por horas, e ele confessou que havia alguma coisa entre eles. E aí ele disse: eu fiz, mas aconteceu apenas uma vez. Só que no final da entrevista, o número saltou para 10 e depois saltou para 20. O homem com quem a polícia passou a maior parte do tempo no verão era o maior suspeito. Então ele acabou confessando que ele tinha constantemente relações com a Sarah, mas ele negou qualquer envolvimento em seu homicídio. E a polícia continuou a questioná-lo, mas ele se manteve firme na sua história. E eles perguntaram se tinha alguma coisa que ele desejava contar, e a polícia fez todo aquele jogo, mas ele não cedeu. Ele falou: não, vocês não estão entendendo, a gente precisa encontrar o homem que fez isso com a minha filha. E na verdade o que complicou para a polícia foi que o John tinha um álibi sólido. Como ele estava trabalhando de uma distância considerável, não tinha como ele vir pegar a Sarah, dar um fim nela e ainda jogar o corpo em outro lugar que era distante. E muito antes, os detetives já tinham confirmado que ele estava em outra cidade trocando pneus na propriedade de um fazendeiro. Aí a única saída era ir até o fazendeiro e obter maiores informações. Então eles pediram ao fazendeiro se podia mostrar onde o John se encontrava no momento em que ele estava trocando os pneus. E o fazendeiro falou: ah, claro que eu posso. E os detetives esperavam que ele fosse mostrar o lugar na própria fazenda, mas o fazendeiro falou: ah, a gente vai ter que dirigir. Aí os detetives: do quê? Ele falou: ah, eu tava em uma fazenda que eu aluguei em Wanderroad. Era apenas 6 quilômetros de onde a Sarah havia sido vista pela última vez. Então o álibi do John cai por terra. Os detetives convidam John novamente a ir até a delegacia e depois de longas horas de interrogatório e muita exaustão, aí ele diz: eu fiz isso com a Sarah. Foi encontrado dentro da caminhonete dele um furador de couro, que é como um picador de gelo. E lá tinha o sangue da Sarah. E ele contou aos investigadores que naquele dia ele pegou a Sarah na rodovia e a levou para fora da cidade, onde tinha umas casas vazias. E ele a levava lá com frequência para fazer o que não devia com ela. Segundo os detetives, aquele dia a Sarah disse não pro pai. Ela não queria que isso acontecesse mais. Ela já estava crescendo e ela não ia suportar mais o que o pai estava fazendo. E aí o pai se enfureceu, não aceitou. A Sarah correu pela estrada de terra batida, mas logo acabou sendo capturada por ele. E o John cravou o furador de couro em sua barriga. Tudo isso acontecendo enquanto os irmãos estavam em casa jantando e assistindo televisão. A Sarah estava respirando pela última vez nas mãos de seu pai. Ele largou a Sarah ali e retornou para casa. Como a madrasta estava muito preocupada e juntamente com o filho mais velho, Jeff, saíram para procurar a Sarah, o John ficou em casa, lembra daquele papo? Caso a Sarah ligasse. Então assim que a Marilyn saiu, o John voltou lá para aquele lugar e ele envolveu a Sarah em um tapete e dirigiu com ela até uma outra fazenda e a jogou em uma vala. Após a confissão do John, as notícias se espalham como fogo pela comunidade e a raiva invadiu os corações daquele povo. Eram muitos sentimentos envolvidos naquele momento: traição, revolta. Era um homem que esteve em todos os jornais, TV e rádio pedindo pela volta da filha. A cidade ficou assim furiosa e chocada. E a Marilyn, pelo que parece, demonstrou a maior surpresa com essa revelação. Só que a polícia não acredita nela. Eles achavam impossível uma mãe ou uma madrasta não desconfiar que alguma coisa estava acontecendo, mas eles não tinham como provar. E o John foi acusado de homicídio qualificado e conduta sexual libidinosa. Depois de um julgamento de 3 semanas, o júri chega a um veredito e ele foi condenado à prisão perpétua. Quando ele foi condenado, a cidade não celebrou, porque eles não tinham nada para celebrar. Foi um crime assim que mexeu tanto com eles que não foi fácil para aquela comunidade tão unida. E enquanto a cidade batalhava para tentar deixar essa terrível história para trás, eles são surpreendidos com a aparição do John de dentro da cadeia em um programa de TV chamado Confissões de um Crime, que foi ao ar na TV a cabo em 1990. Quando o repórter perguntou para ele sobre o que ele havia feito com a sua filha, ele deu a resposta mais
mais fria e chocante. Eu não penso muito na Sarah, porque eu não posso mudar o passado. As amigas da Sarah ficaram chocadas e revoltadas com essa afronta. As pessoas ficaram com asco do que ouviram. E até hoje, as amigas da Sarah que cresceram, que seguiram sua vida, que casaram, elas lembram da Sarah com carinho, com amor, com delicadeza. E elas, inclusive, levam as suas filhas para conhecer o túmulo da Sarah, para se lembrar da pessoa incrível que ela era. A última notícia que eu encontrei foi que o John havia feito vários pedidos de liberdade condicional e o último havia sido negado em 2016. Ele também se casou com uma mulher que o conheceu na prisão. Era uma mulher que ia visitar a prisão, fazer não sei o quê. Mas alguns anos depois eles se divorciaram. E aí a última notícia que eu tive desse caso foi eu encontrei uma entrevista de uma senhora que era a vizinha mais próxima da casa da Sarah, a dona Vic Severson. E ela deu uma entrevista há alguns anos, em 2015, sobre o que ela se lembrava, sobre as memórias e sobre o estado em que a cidade ficou. E ela descreveu o evento que mudou a vida da família para sempre. Uma outra pessoa também foi entrevistada, que nem conhecia a Sarah pessoalmente, mas que ajudou a montar folhetos de pessoas desaparecidas. E essa segunda pessoa até falou que não tem nada além de desdém pelo John. Você tinha que ver o nojo que ela descreveu por ter abraçado. Ela falou assim, gente, ele fez aquilo com a filha, eu abracei aquele homem. Ela inclusive buscou uma carreira em serviços de proteção à criança, de tão chocada que ela ficou com esse crime. A Sarah às vezes cuidava dos filhos dela como babá e até dizia para Vicky que queria que ela fosse sua mãe. E muitas vezes a Sarah até pedia para dormir lá na casa dela. Só que ela nunca imaginou que algo nesse nível estivesse acontecendo. Ela chegou a denunciar a Marilyn, a madrasta, no serviço social pelos problemas que ela estava tendo com a Sarah, mas isso de nada adiantou. E um dia a Sarah veio com uma conversa de que tinha um garoto na escola que estava tentando beijá-la. E a Vicky aconselhou a Sarah a guardar até mesmo seus lábios no casamento, se ela pudesse. E a Vicky disse para Sarah, olha para ele e diga não, apenas diga não. A voz da Vicky tremia muito quando foi tocado no assunto se esse conselho influenciou a decisão da Sarah de ter coragem para rejeitar o avanço do pai aquele dia. É muito triste esse caso, eu acho que esse é um caso que eu já conheci ele há alguns meses e foi um caso que me impactou muito, muito mesmo, porque a Sarah foi descrita tão bem por todo mundo e quando você vê uma covardia desse tamanho, você fica assim chocado com esse nível de monstruosidade. Por mais horrível que seja, eu achei que seria interessante falar um pouco sobre analisar uma série de fatores que estão por trás de predadores como esse. Porque muitas vezes as pessoas não entendem o que leva alguém de fato a cometer atos que eu não falo o nome aqui por causa da plataforma, mas que vocês sabem o que é. E o prazer, ele pode ser um motivo, mas não é o único. E geralmente sempre há outros. E eu vou expor para vocês agora. Muitas vezes a necessidade de controlar alguém e se sentir poderoso manifesta nesse contexto. A gente também tem como a ausência de administrar ou expressar emoções difíceis, então isso ocupa esse papel. Machucar alguém simplesmente por prazer, ou então, através desse ato, se sentir próximo de uma pessoa específica. A maioria dessas pessoas não tem apenas o interesse sexual de fato, mas muitas vezes as crianças são alvos desses acontecimentos nefastos simplesmente porque elas são vistas como altamente vulneráveis. E essas pessoas, elas acham mais fácil de agir de acordo com seus desejos quando elas se convencem de que o que ela está fazendo é tudo ok. Então elas até dizem a si mesmo que elas são mais importantes do que as crianças, que elas estão perpetuando mal, ou então que essas crianças merecem ou não têm direito a questionar, e muitas vezes elas até fantasiam que a criança consentiu. E todas essas crenças e desdobramentos mentais são influenciados por experiências de vida passadas ou presente. Por exemplo, crescer convivendo com a violência doméstica pode dificultar o gerenciamento de emoções intensas e fazer com que o indivíduo acredite que não há problemas em controlar os outros. E nesse caso específico, quando a gente está vendo um predador paterno, a questão aqui não é essa liberação libertinosa, mas é sobre poder, porque esses monstros, eles estão à procura de uma vítima no qual eles possam controlar, subjugar e humilhar totalmente, fazendo com que o indivíduo tenha uma mentalidade de que ele é propriedade do predador
da mesma forma como o predador já avalia essa vítima. Então é muito mais fácil para um pai sentir que é dono dos seus filhos e que pode fazer qualquer coisa com eles. Em muitas situações, esses predadores, eles começam a desenvolver esse comportamento porque eles passam a sentir que eles estão no controle de uma vida que parecia estar desgovernada. Então é uma sensação de poder e um tipo distorcido de autorrespeito. Sem contar que muitas vezes faz sentir com que ele ainda esteja recebendo o amor da vítima, porque não importa no quão mal ele esteja tratando a criança ainda vai amá-lo e vai continuar tratando-o com carinho. É um nível de sociopatia doentio. E o interessante é que no interrogatório, quando ele admitiu o que ele fazia com a Sarah, a princípio ele negou. Depois, lá na segunda vez, ele disse que poderia ter feito isso, mas não conseguia se lembrar. E aí depois ele se lembrou e contou com detalhes. Isso pode ser atribuído a um conceito de amnésia psicogênica, em que as pessoas têm dificuldade de se lembrar de um ato horrendo que não é a norma para o seu comportamento. É como se a mente tivesse um elemento de proteção que suprime a memória, e quanto mais o tempo passa, mais supressão você consegue. Então talvez o John quisesse ser pego, porque no fim das contas ele confessou com detalhes sem esconder qualquer tipo de informação. É basicamente duas linhas. Ele queria se safar, mas também não queria dizer inequivocadamente eu consegui, porque era uma coisa terrível demais para racionalizar. E provavelmente ele gostou demais da atenção quando ele interpretou aquele papel de um pai enlutado desde o início. Foi uma forma e uma oportunidade de brilhar um pouco antes da grande queda. A Sarah foi muito corajosa aquele dia. Ela fez o que a sua mente conseguia ver de saída, ver de alcance. Em 1980 não se tinha tanta explicação, não se conversava sobre isso, não tinha tantos casos expostos na mídia. Então não se tinha, talvez ela não tinha mentalidade de que na polícia ela poderia encontrar ajuda, já que ela estava sozinha. Mas aquele dia ela disse não, e por isso ela merece todo o nosso respeito, porque ela fez a coisa certa. Algumas pessoas têm muitas opções de escolha, outras pessoas, como a Sarah, têm poucas ou quase nenhuma, mas sempre existe pelo menos uma. E às vezes a mais difícil é a que mexe com a gente, a que aperta o coração, a que mais dói na alma, a que mais te confronta, a que você não quer falar em voz alta ou não quer discutir com ninguém. Mas essa escolha, não importa quão difícil seja, ela é a única que pode te fazer mudar de lugar e te levar para frente. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Esse caso realmente me tocou bastante, achei ele muito forte e eu espero que você tenha gostado. E se você quiser saber mais sobre mim, me siga no Instagram, Gustavo N Psicanalista, eu tenho conta no Bom Perfil. Adquira o meu livro, Suspense Incrível com uma abordagem psicoterapêutica, já está disponível nas livrarias, nas plataformas digitais, mas se você adquirir pelo meu site, o frete é gratuito, o livro vem autografado, você ganha um kit exclusivo de marcadores, cartazes e brindes exclusivos apenas para você. Eu tenho certeza que você vai gostar. A gente se vê no próximo caso. Conheça a série As Mulheres do Presidente. Eu estou aguardando o seu comentário para que você venha desfrutar de tudo aquilo que tem sido produzido por lá. Você vai gostar demais da série Na Mira de Escândalos. Eu te vejo no próximo vídeo, no próximo caso, ou então nas Mulheres do Presidente. Não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!